dar, então, a palavra ao professor Bidoni, por favor. Bom, antes de mais nada, eu fico muito contente com essa notícia que o Gilberto falou, porque realmente eu acho que eu acho que é um experimento, assim, digamos, que retorna aquelas questões de integração, né? De integração de diversas disciplinas e eu acho que com uma particularidade dele ser realmente transdisciplinar, né? É claro que, enfim, tem coisas ali para se fazer e a prática é a prática, né? Mas eu concordo, eu acho que fiquei muito feliz, muito contente com essa tua notícia, viu, Giba? Eu acho que a qualidade do pessoal envolvido é de primeira, né? E o entusiasmo, digamos assim, das instituições também envolvidas é bastante grande e, quer dizer, e a prefeitura, a mim me parece bastante favorável, digamos, ao projeto, porque eu acho que ele teria um retorno, digamos, não só um retorno, inclusive, político muito forte, né? Mas, enfim, eu gostei muito isso que eu estava dizendo, né? Quer dizer, a oportunidade para a gente aprender e o Cainho nos colocou assim, de repente, a gente sai, eu que, enfim, assistia em preto e branco os Jetsons, né? Enfim, lá de repente ele me coloca em 3D, 4D, 5D, sabe quantos Ds nós temos aí pela frente ainda, não é verdade? Nós vamos, do jeito que a coisa vai, nós vamos virar uma pintura do Picasso, né? Mas, de toda maneira, eu digo, são coisas sensacionais, são coisas fantásticas que eu ouvi, aprendi e vejo que, com o tempo, essas coisas vão ficando mais acessíveis, né? E bem utilizadas e dentro de projetos bem estabelecidos. Daí esse projeto, por exemplo, que o Giba se referiu e que nós nos referimos já anteriormente, eu tenho a impressão que é um campo de provas assim fantástico, dá para treinar se quiser, né? Tem para os drones, tem para tudo, não é verdade, né? Quer dizer, também para quem é dos mais antigos, né, que fugia das aulas de topografia, que a gente tinha que carregar um projeto tchecoslovaco com 25 quilos, na verdade, né? Aquelas miras que eram da Alemanha Oriental. Arrepiou aqui. Né? E depois, enfim, E depois ainda tentar fazer o cálculo, aquela luz do sol desaparecendo e a gente tentando fazer a mirada e o cara sendo comido pelos mosquitos. Então, eu vejo assim, é fantástico esse avanço. Mas mais fantástico ainda é quando a gente olha para trás e vê que nós estamos falando de meio século. Né? Quase nada. Nós estamos falando de meio século, isso não é nada na história da humanidade, entende? E quando eu conversando com vocês, eu me dou conta que também, enfim, a gente não está alijado do processo. Então, essa noção de tempo, essa perspectiva temporal, ela ao invés de ser uma coisa, estou fora do processo, muito antes pelo contrário, eu acho que tem muita coisa ainda a ser agregada nas mais diversas disciplinas que estariam envolvidas num projeto como esse do drone. Sozinho não faz nada, né? Ainda é preciso as pessoas, é preciso que se defina o uso, para que o uso, qual a finalidade, qual o produto, enfim, breve, né? O papel do homem ainda, como disse o Caim no final, nós somos o futuro, tu colocou ali algo, eu não me lembro da frase. É verdade, quer dizer, nós ainda não somos, ainda, apesar de tudo, não fomos alijados do processo. E nós, como seres humanos, eu quero dizer, nós ainda somos necessários, né?
Bom, e nós velhinhos também, né? Ainda temos uma boa lenha para queimar. Engraçado, tu sabes que eu não me sinto mal quando falo do 4.0. Teve a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, né? E falar, não, a tecnologia do 4.0 e que é a internet das coisas, sabe? No primeiro momento, quando eu vi aquilo, eu confesso para vocês que eu senti um certo receio, um certo medo, um certo sei eu o quê, um sentimento muito esquisito, porque o gibi, ele virou concretude, não é verdade? Né? É isso, então, o gibi virou concretude. Os Jetsons ou Guerra nas eu estava lá em Arthur Clarke, Wagner Jr., o Kurt Wagner Jr., o Ray Bradbury, enfim, Aldous Huxley, todas essas coisas, né? Flash Gordon. Pois Flash Gordon. Não, também não exagera, pega leve. Mas tem várias coisas do Flash Gordon que a gente já usa. Era dos meus pais, era mais do meu pai e dos meus irmãos mais velhos. Mas, em suma... Mas eu li muito no Jornal do Domingo. Sem dúvida. Não, continua sendo maravilhoso, porque isso aí continua sendo o amanhã, né? Só que o amanhã está cada vez mais agora, né? Mas, de qualquer maneira, a pergunta que eu iria fazer, sabe, Caim, a partir dessas coisas todas, e o tempo encurtando, e tempo e espaço ficando cada vez mais Einstein, cada vez mais, enfim, tempo e espaço se fundindo, então, como dizia o cara... Relativo, né? A dobra do tempo, né? Dobra 5 e vão embora, aquela coisa toda, na verdade, tudo isso passa a ser uma realidade, e na vida da gente isso aí é assim também, vide essa pandemia, né? Nada mais animado que uma coisa parada, é o estático animado. Eu nunca vi uma coisa dessa. Me avisaram que nós íamos entrar numa espécie de uma coisa hermeticamente fechada, uma estática, em que e, de repente, a gente não para. Eu nunca vi nada mais animado do que essa pandemia. Eu não tentei para nada, praticamente. E o espaço foi-se, né? Não existe espaço. Eu tô em Juiz de Fora, eu tô em Niterói, enfim, eu tô no Fundão, e o tempo está aqui, né? Enfim... Mas, Caim, o seguinte, né? Todo esse introito é para dizer, são duas coisas, entende? A primeira, por exemplo, é o que tu pretendes fazer nos próximos 20 anos. Eu botei 5 a mais do que na tua perspectiva de 15, que a incerteza dos tempos atuais faz que mais ou menos 5, tu entende? Faz uma diferença. Não vai ter aposentadoria. Então, aí eu botei para 20. O que tu vais fazer nos próximos 20 anos, que não é nenhum absurdo, porque nós estamos com os ODS aí nos anos em 2033, mais um pouco nós estamos em 2040, e aquelas perspectivas, aqueles prognósticos do IPCC, eles se aproximam muito mais da realidade, entendeu? E cada vez mais a gente se dá conta da grande dificuldade que nós, como nação, nós, como povo, nós temos uma capacidade, digamos, de mitigação e adaptação cada vez mais claramente pequena. A gente começa, talvez, dentro dessa quarentena, a ter uma visão mais real do país em que a gente vive, tá certo? Né? Talvez menos boteco, menos cerveja, ou mais cerveja e menos boteco, entende? De qualquer forma, a realidade tem nos colocado diante de questões em que eu me sinto à vontade de botar 5 anos nessa tua expectativa, né? E dizer 20 anos e que essas coisas elas estão andando, e eu não sou muito otimista com relação digamos, ao não acontecimento do previsto em termos das mudanças climáticas, né? Aí eu diria sim, né? Quer dizer, dentro da tua apresentação
coisas que não são contraditórias, elas fazem parte da complexidade que se vive. Ou seja, se esses 3 metros aí que tu falasse, ou 2 metros, ou 1,5 metro, que eles nunca vão ser uma coisa estática, e não é só... vai variar em todo que é lugar do mundo, vai variar com o regime de maré, vai variar com o clima que está mudando também. Então... É toda uma frequência de eventos que vai aumentar, e etc, etc. Todas essas coisas vêm junto, entende? Elas vão ocorrer, estão previstas para ocorrerem conjuntamente, né? E aí a questão, por exemplo, não sei, quem sabe não faça mais sentido a noção de recifes mapeáveis daqui a 20, 30 anos, né? Se essa coisa... Se a gente acreditar em tudo que estão dizendo, isso. Até 2050 pode ser que não tenha mais coral. Talvez o nosso projeto da Laguna de Itaipu também não faça mais sentido daqui a 20 anos, né? Se a gente se a gente está falando em realizar uma política pública, e aí a principal característica é a perenidade, essas questões todas, elas não são elucubrações, mas elas precisam ser pensadas nesse momento, e tu colocaste muito bem, né? Por que eu vou tirar aquele buffer que existe ali para substituir aquilo por residências? Tu colocasse num exemplo, não é verdade? Né? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, eu adorei a questão de Marte, mas para mim, cratera por cratera, entende? Bagunça por bagunça no terreno, eu fico imaginando o que são esses 3 milhões de pessoas que moram na Baixada Fluminense, entende? Subjacente, uma realidade social subjacente a qualquer atitude nossa do ponto de vista das políticas públicas, né? Então, eu fico pensando assim, aonde é que está, digamos, um plano, digamos, diretor, entende? Um plano diretor... Da humanidade. Um plano diretor que... Não, uma coisa mais simples ainda, que é o local onde a gente vive, onde estão as pessoas, entende? Onde é que tem um plano, onde é que está o plano diretor, digamos, em que a gente estabeleça minimamente um cenário que seja, digamos, dinâmico, né, a ser reavaliado ano a ano, porque a velocidade das coisas é muito grande, que considere, por exemplo, as áreas inundáveis ou a vulnerabilidade das áreas, digamos, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, a pergunta, na verdade, não tem em que planejamento não é um atavismo nacional, entende? Não faz parte da nossa cultura nem da nossa formação. E esse é um papel que eu acho que cabe a nós também desenvolver enfim. O que tu acha? Bidoni, eu gostaria de ter a resposta dessas coisas. Eu vou te dizer o seguinte, às vezes a gente que trabalha como meio ambiente, eu me sinto às vezes um cronista do apocalipse. Eu muitas vezes tenho a sensação que a gente está simplesmente registrando as coisas como nunca mais vão voltar a ser, né? Que realmente as coisas vão se perdendo, e acho que todos vocês, ao longo da nossa vida, a gente já viu o quanto de coisa que já foi perdido. Eu era moleque quando eu vim morar em Niterói com 12 anos, eu mergulhava na Ilha de Boa Viagem para ver raia, né? Eu vi muita raia na Ilha de Boa Viagem, aqui dentro da Baía de Guanabara. Hoje em dia, a Baía de Guanabara como você fala isso, né? E a gente vê que não tem mais raia nenhuma. De vez em quando aparece um boto, um monte de boto. Então, eu às vezes tenho a impressão que a gente é cronista do apocalipse, infelizmente. Isso não vai... às vezes me desanima um pouco, mas não pode me impedir de continuar fazendo o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que tem que ser feito. Eu tenho fé o bastante na humanidade para achar que a gente vai acordar, que a gente vai responder, que a gente vai, de alguma maneira, reagir e tomar a rédea disso e ser protagonista, né? Como que isso vai acontecer, não dá para saber muito, né? Mas assim, a resposta disso é que ao longo das pragas que a humanidade já enfrentou, a humanidade conseguiu
prevalecer. E que, embora tivessem baixas consideráveis e extinções, inclusive, ao longo da história, consideráveis provocadas já pelo próprio homem, que, de alguma maneira, o ambiente foi se reequilibrando. E a outra coisa que é fantástica, que essa pandemia mostrou um pouco para a gente também, é a gente para de fazer bobagem e a natureza volta, né? Aí apareceu, durante a pandemia, um monte de viadinho andando pelos parques no hemisfério norte, né? Um monte de onça pintada. Cara, filmaram onça pintada aqui, na Serra da Tiririca, esses dias agora. Lobo-guará, por um monte de lugar de Minas Gerais, essas câmeras que ficam de armadilha de câmera estão filmando. Então, a natureza vai retomando também, é só a gente parar de fazer bobagem. Então, eu tenho alguma fé que a gente vai conseguir ser essa pedra fundamental de mudança, de conscientização, né? De esperança, que a gente vai conseguir convencer a humanidade, que quem está atuando nisso vai conseguir convencer a humanidade que a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa as coisas, que a gente pensa na relação do homem com a natureza. Fora isso, é a gente pensar na extinção mais confortável, né? Ou na documentação melhor que a gente puder, e aí ser mesmo apenas um arauto, apenas um escriba do apocalipse, né? Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir dar o passo além, que a humanidade vem acordando aos poucos, é o que a gente estava falando mais cedo, né? Há 150 anos atrás, metade da população não votava por causa da raça, né? Há 100 anos atrás, metade da população não votava por causa do gênero, né? E agora essas coisas as coisas vão acontecendo num ritmo que não é satisfatório para nós que estamos vivendo os fatos, né? Num ritmo que é lento para quem percebe, para quem está olhando de dentro, mas que se a gente se isola por um segundo e se coloca na posição de observador, a raça humana está evoluindo muito rápido. Então, eu ainda tenho esperança de que isso vai dar certo e que meus próximos 20 anos vão ser dedicados a acompanhar e divulgar as atitudes de recuperação, de retomada de um jeito melhor da humanidade viver. Tomara, né? Desculpem interromper, gente, mas é que o professor Barros parece que tem uma... Acho que a gente está na hora já que a gente... Professor Bidoni, você tem alguma questão rápida para colocar? Não, muito obrigado. Era só um comentário mesmo. Tá bom? Gostei muito. Muito obrigado. Ótimo. Então, eu vou fazer minhas considerações muito rapidamente.